dia, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a filosofia do Renascimento. O que foi o Renascimento? A palavra Renascimento, ela significa nascer de novo. Em poucas palavras, podemos dizer que foi um movimento histórico-cultural que surgiu do norte da Itália no final do século XIV e se espalhou por toda a Europa durante 2 séculos. O Renascimento ele pode ser apontado como o alicerce do iluminismo que o sucedeu. Ele foi uma espécie de encontro da Europa ao final da Idade Média com os fundamentos filosóficos do período clássico, colocando o homem ao centro novamente, que ficou conhecido como o antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, e centrismo, o homem no centro. O Renascimento ele foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval. O Renascimento ele apresentou um novo conjunto de temas, interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento ele não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Toda a filosofia medieval ela serviu como base para a fundamentação filosófica do pensamento renascentista. A Itália foi a precursora do Renascimento nas artes, devido a uma série de motivos que, dentre eles, destacam-se a ação da burguesia e ser um dos berços da cultura clássica, lá em Roma. E essa burguesia possuía centros comerciais desenvolvidos, a vinda dos sábios bizantinos que fugiram dos turcos, quando da queda de Constantinopla e etc. Para a expansão das ideias renascentistas, seus pensadores tiveram a invenção da imprensa por Gutenberg em 1450. Na Alemanha, como grande aliada nas ciências, as contribuições se dividiram entre a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, Dinamarca e a Itália, principalmente. Os principais fundamentos do Renascimento, eles estão aqui grafados de vermelho, que foram o antropocentrismo, o naturalismo, o racionalismo, ou a razão, o universalismo e o classicismo. O que quer dizer o antropocentrismo? É a valorização do ser homem, do ser humano, o homem no centro do universo, no centro das discussões. O naturalismo, ou valorização da natureza como obra de Deus, interligada ao ser humano. O racionalismo, ou culto à razão, é onde é necessário uma prova científica para todos os fatos da natureza, indo contra o misticismo medieval e o dogmatismo da igreja. Claro que essas tentativas de se obter provas racionais eram buscadas através de um cientificismo grande. Seria ali uma retomada da busca pela razão, das explicações científicas dos fenômenos da natureza. O universalismo, onde havia uma grande necessidade de saber todas as matérias daquele tempo para se poder provar algum experimento. E o classicismo, que era a revitalização da cultura clássica, época em que reunia todas as características anteriormente citadas. Ainda como principais fundamentos do Renascimento, o individualismo e o heliocentrismo marcam como ponto principal, sendo que o individualismo trata do sentimento típico burguês que visava a autopromoção conseguida do meio do mercenário, onde burgueses, nobres, reis e membros do que patrocinavam e protegiam as artes
e os artistas, como encomendas de obras artísticas. E o heliocentrismo defendia o Sol como centro do universo, e não a Terra. Essa ideia do heliocentrismo foi um grande divisor de água para a ciência, a mudança da visão geocêntrica para essa visão heliocêntrica. Muitos percussores do heliocentrismo morreram queimados na fogueira da Igreja Católica, como foi o caso de Giordano Bruno, e no caso de Galileu, ele chegou a fazer a demonstração científica de que a Terra girava ao redor do Sol, mas foi obrigado a negar, ficar calado, para não ser torturado pela Igreja Católica. Qual foi a importância do Renascimento para a filosofia? Qual foi a importância da filosofia no Renascimento? O Renascimento também é conhecido como humanista renascentista, porque os filósofos passaram a poder pensar sobre a atividade humana e sobre ideias que passou a se concentrar menos na natureza de Deus, criando, inclusive, uma nova concepção da ética. Nesse esquema abaixo, nós temos aqui o Império Romano, que conhecia, né, a língua grega, o árabe, né, que foi desenvolvido aqui pelos estudiosos de Aristóteles. A língua grega foi difundida as obras de Platão, e a língua latina serviu para trazer o que eles chamam de neoplatonismo. Então, o Renascimento, ele retomou o estudo dessa língua grega, o estudo da língua árabe, o estudo do latim, que seria a base do pensamento medieval, para retomar as ideias clássicas dos filósofos clássicos, não da maneira como os filósofos medievais o tratavam, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, principalmente, mas dando uma nova interpretação a esse pensamento de forma humana. Durante a Idade Média, a filosofia grega, como investigação racional da natureza, do homem, do universo, foi deixada de lado para uma explicação por meio das escrituras consagradas no cristianismo. Os textos dos filósofos da Grécia Antiga foram reinterpretados por padres da Igreja com viés cristão. No entanto, fora da Europa, estudiosos árabes e persas traduziam as obras dos filósofos gregos e incorporavam parte das suas ideias na cultura islâmica. Já na religião, o cristianismo começa a sofrer internamento com padres e cristãos que foram contra a forma que a igreja vivia e pregava a religião. Nesse sentido, houve uma reforma dessas atitudes a partir das contestações à condução da Igreja Católica. E, nesse contexto, nasce o protestantismo. O principal movimento de protesto dentro do cristianismo, ele foi deflagrado por um monge alemão, de nome Martinho Lutero, que em 1517 afixou na porta de uma capela 95 teses de contestação. Com este gesto, ele deu origem ao movimento protestante. Então, nascia ali, com os protestos das 95 teses de Martinho Lutero, o embrião da Igreja Luterana. Com a ambiência do antropocentrismo, o pensamento de Lutero considerava uma nova visão da ética e de conduta humana no seio da religião, sem a pompa, os luxos e as vendas de indulgências que marcavam a Igreja Católica naquele período. Também nessa época surgem os estudos aplicados de anatomia. O corpo passou a ser estudado e dissecado para obter mais informações. Então, tudo isso seria, naquela época, algo novo, algo provocador, mas que faz parte do contexto
do Renascimento. O Iluminismo, ele renasce da grande ruptura filosófica que viria a ocorrer na Europa, estava ainda em germinação durante o Renascimento, e de fato chegou com o Iluminismo, liderada por pensadores franceses e ingleses no século XVIII. Pode-se dizer que o Iluminismo foi um movimento que abriu a cabeça da Europa e lançou as bases para a Revolução Francesa e a independência norte-americana. Foi um grande movimento histórico. Veja aí na imagem os pensadores iluministas em destaque: Voltaire, Rousseau e Stendhal. Quais foram as grandes mudanças no Renascimento? O Renascimento ele se caracteriza por mudanças também no campo da ciência e da religião. De um modo geral, no campo da ciência, entre outras descobertas e teorias, temos Copérnico, que escreveu o Tratado das Revoluções dos Corpos Celestes, afirmando que a Terra gira em torno do Sol. Uma revolução no mundo da ciência, mas em conflito com os dogmas da religião católica. Por quê? Porque isso ia contradizer a teoria de que o Sol girava em torno da Terra. E aí a nova visão no campo da ciência traria essa tese de que seria a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Então, isso foi uma grande mudança no pensamento do Renascimento. Foi durante o Renascimento que os estudos científicos demonstraram que não valia mais a ideia do geocentrismo religioso, de que a Terra seria o centro do universo. Essa tese do geocentrismo era defendido pela Igreja Católica. Eu trato disso na minha monografia de graduação e cito o trecho lá de Josué, do livro bíblico de Josué, onde cita-se que Josué orou e o sol parou para que ele vencesse a guerra contra os amorreus. Porém, ali, numa passagem bíblica, se levou isso ao pé da letra. Nesse novo contexto, a ciência moderna, através de pesquisas, traz à tona a teoria do heliocentrismo. No entanto, uma soma de contribuições de matemáticos e astrônomos provocou o contrário dessa tese do geocentrismo, que o Sol era o centro em torno do qual a Terra orbitava. Entramos então para o período do heliocentrismo, aqui no Renascimento. O novo pensamento em que o Sol seria o centro do universo. São gigantes da ciência nessa descoberta, os cálculos de Kepler, na Dinamarca, sobre a órbita elíptica dos planetas. E na Alemanha, as observações de Brahe sobre o movimento dos astros. Também figuram como importantes os protestos de Giordano Bruno, filósofo e monge, que morreu queimado na fogueira da Igreja Católica porque defendia a tese de que a Terra não era o centro do universo e de que este seria infinito. Tanto os cientistas Kepler e Brahe, quando o filósofo Giordano Bruno abriram caminho para que Galileu Galilei, com o uso de uma luneta, conseguisse as evidências por uma observação direta do movimento dos corpos celestes, de que a Terra não era o centro do universo. Daí, em 1610, Galileu Galilei, na Itália, aperfeiçoou a luneta e aponta para o céu, mostrando que os conceitos astronômicos que colocavam a Terra no centro do universo estavam equivocados, estavam errados. Estavam alocados por Galileu as bases científicas e observadas para afirmar de que a Terra girava ao redor do Sol. Ele foi punido pela Igreja Católica, obrigado a permanecer em silêncio sobre a sua descoberta para não ser torturado. Além desse feito histórico,
Galileu também descobriu as leis das matemáticas que explicavam o movimento e a queda dos corpos. Temos também Isaac Newton e a lei da gravidade. Nesse contexto, o inglês Isaac Newton é reconhecido como um dos principais, os pais da ciência moderna. Viveu e trabalhou nos domínios da Inglaterra, 25 de dezembro de 1642 a 20 de março de 1727. Newton criou os pilares da lei da gravidade e da mecânica clássica, que tratava dos movimentos. Em 1687, quando publicou o livro Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, vieram dali as bases para as 3 leis de Newton. Estão ali a lei da gravitação universal, que explica a relação que se estabelece entre os corpos em movimento no espaço e que explica até a queda de uma maçã que se desprende da macieira e vai ao solo. Em síntese, o Renascimento, ele foi um período que se caracteriza pela volta às origens, isto é, a filosofia grega. Também passou a ser estudo no próprio homem e a busca da verdade por meio da sua razão. Foi um período de grandes mudanças, grandes descobertas e grandes invenções. Lembrando também que no período do berço do Renascimento é o período em que a Europa vai passar por algumas transformações, as viagens marítimas, as viagens de grandes descobertas aqui da América, e aí o mundo, o homem passa a observar o mundo de uma outra forma. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixamos aqui o nosso abraço. Fiquem em casa aprendendo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.